Olá a todas e a todos. Venho aqui com mais uma pílula filosófica para a gente pensar um tema que muito me incomoda e vem me incomodando há um tempo. Assim, objeto de um artigo que eu estou tentando escrever, objeto de conversas. Na mesa do bar falei com o Samuel e com a Camila, é, não a minha Camila, a Camila do Samuel, sobre este problema. Samuel, se você estiver ouvindo, é nós. Que é um problema que está na boca de todo coaching, de toda a literatura de autoajuda, de todo palestrante motivacional, de toda essa gente que tenta vender fórmulas para que a gente tenha mecanismos de superação de nossas mazelas, para que a gente consiga autopromoção, autossatisfação, sucesso profissional, psíquico, amoroso, enfim. E uma coisa que surgiu disso, né? Toda essa gente que quer vender fórmulas mágicas para que a gente tenha sucesso em todas as instâncias da nossa vida, disso surgiu uma certa atitude a partir de um certo conceito que foi esvaziado para que a gente tenha a ilusão de que a gente possa ter sucesso se a gente seguir certos passos. Primeiro, a vida não se reduz a um procedimento metodológico que faça com que a gente tenha um sucesso. A gente precisa de muita sorte, a gente precisa de gente que trabalhe conosco para que a gente tenha uma possibilidade de ter sucesso nas coisas. Não existe fórmula mágica, não existe. Todo mundo que vende alguma fórmula mágica para vocês é um enganador. Portanto, são inimigos de vocês. E a gente sabe que muita gente cai nessa porque as pessoas estão frustradas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas precisam de um certo respiro para se verem numa situação um pouco melhor da qual elas estão inseridas. Por isso o consumo muito. Essas coisas são fáceis, são audíveis, soam bem, só que elas reduzem a vida a um certo clichê. Que é o clichê de que se vocês fizerem certas coisas, coisas boas vão acontecer. Não, a realidade se impõe aí para mostrar para vocês que isso não acontece. A vida de vocês se impõe. Tem gente aqui que vai me ouvir, vai me ver, deve ter uma biblioteca cheia de livro de autoajuda, um monte de vídeo no YouTube salvo sobre motivação e sobre coaching falando para você mudar o seu mindset para que as coisas boas sejam atraídas. Em que situação você se encontra? A sua vida está de fato bem melhor por conta disso? A palavra que foi a palavra do ano passado e gente tatuou, gente escreveu camiseta, botou nome de filha, enfim. E que parece ser a nova atitude perante a vida, que é uma atitude antiga já, né? Bem, muito bem já compreendida como charlatã. Essa palavra que expressa essa atitude, essa mentalidade, tornou-se um novo mantra contemporâneo, chama-se resiliência. Desculpe se você tem tatuagem, camiseta, se você entoa como um mantra resiliência, temos que ser resilientes, enfim. Desculpe. Mas certas coisas precisam ser ditas. Resiliência é uma palavra que surge do vocabulário da física, da ciência da ciência natural. Resiliência significa basicamente que um objeto, depois de ser submetido a uma força muito grande, consegue se reabilitar e voltar ao seu estado original. Certo? É isso que significa resiliência. Ser resiliente, portanto, pega a imagem do João Bobo, aquele boneco, que você dá porrada, 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 ele cai, ele vai para um lado, para o outro, mas depois ele se reabilita e volta ao seu estado original. Certo? O João Bobo, ele é a expressão daquele que consegue tomar muita porrada, consegue sofrer muita violência e depois consegue se reabilitar e voltar ao seu estado original. Não sei vocês, mas me parece muito triste essa ser a palavra que nos motiva para conseguir coisas um pouco melhores do que as que temos no momento. Seja emocional, financeira, profissional, afetiva, não importa. Por quê? Porque cumpre uma certa mudança, não? Não que a gente, depois de tomar uma sova
voltar ao nosso estado original, aquele estado em que nós estávamos antes de tomar a sova. Creio que deveríamos voltar um pouco diferentes, né? Um pouco mais corajosos, um pouco mais fortes, um pouco menos covardes, enfim. Não voltar ao nosso estado original. Adorno e Horkheimer, filósofos do século XX, escreveram na Dialética do Esclarecimento, sua grande obra, abro aspas, escreveram o seguinte: eles inculcam em todas as cabeças a antiga verdade de que a condição de vida nessa sociedade é o desgaste contínuo, o esmagamento de toda a resistência individual. Assim como o Pato Donald nos cartoons, assim também os desgraçados na vida real recebem a sua sova, para que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios recebem. Fim da citação. A indústria cultural, que é essa que engloba os meios de comunicação, os jornais, as revistas, as mídias sociais hoje em dia, certo? O cinema, a televisão, tudo isso vende para nós uma certa ideia, e isso inclui-se literatura de autoajuda, vídeos no YouTube de coaches quânticos, de palestrantes motivacionais, enfim. Isso inclui, a indústria cultural é isso hoje em dia. Vendem para nós uma ideia de que se a gente aguentar e resistir resilientemente, a gente consegue um certo sucesso. Mas a resiliência exatamente faz o oposto. A resiliência faz com que nós voltemos ao nosso estado original depois de tomar porrada e com que nós nos acostumemos a tomar a porrada. O Adorno e Horkheimer estão dizendo exatamente isso. A indústria cultural está nos acostumando a não resistirmos, o esmagamento de toda a resistência individual, mas nos convida a sermos resilientes. É quem vai no programa do Hulk, no do Faustão, enfim, no Passo Repassa, e acostuma a se fuder para no final perder. São os poucos que ganham, o resto perde. A resiliência, portanto, ela é um mantra que a sociedade está construindo para que a gente aprenda a nos conformar com as coisas. Aceite o seu emprego, aceite o seu patrão, aceite a sua vida tal como ela é. Aceita. Toma porrada, seja humilhado, seja escrachado, mas volte ao seu estado original, tá? E as coisas estão aí para mostrar pra gente exemplos. Ele cita aqui o Pato Donald nos cartoons toma porrada para nos ensinar, a nos acostumar com a porrada que nós diariamente tomamos. Reparem nos discursos ideológicos que são construídos. Nos filmes, nas novelas, enfim, a gente tem que ser resiliente. A tatuagem na carne das pessoas, a estampa na camiseta, entoando esse cântico. Façam uma revisão. Toda a autoajuda que vocês consomem, todos os coaches que vocês veem, tudo isso faz com que a vida de vocês mude para melhor. Vocês conseguem enquadrar a vida de vocês dentro de uma série de passos que façam com que você tenha o resultado esperado, como se a vida não fosse obra também, muita, do acaso, da solidariedade das outras pessoas, da ajuda e do estímulo que o mundo externo também tem que dar para vocês. As fórmulas não parecem funcionar, dado a desigualdade de distribuição de felicidade entre as pessoas, de satisfação pessoal, enfim. A literatura mais consumida no Brasil é de autoajuda, as aulas são as de coaching e motivação, são as mais vistas, e são as pessoas cada vez mais frustradas com as próprias vidas. Que resiliência interessante é essa, que faz com que a gente tome e nos acostume a tomar e voltar ao nosso estado original de composição. O Alain Badiou, filósofo francês, vivo, se não me engano ele está vivo ainda, tem um texto chamado Compêndio de Metapolítica. Ele escreve o seguinte: toda resistência é uma ruptura com o que é, e toda ruptura começa para quem se envolve nela por uma ruptura consigo próprio.
Definitivamente, toda resistência é ruptura no pensamento, através do enunciado do que é a situação e fundação de uma possibilidade prática aberta por esse enunciado. Contrariamente ao que é frequentemente sustentado, não convém acreditar que é o risco, muito grande efetivamente, que impede muitos de resistir. É pelo contrário, o não pensamento da situação que impede o risco, isto é, o exame dos possíveis. Não resistir é não pensar. Não pensar é não arriscar a arriscar. O Badiou aqui, e também o Adorno e o Horkheimer aqui acima, eles não usaram a palavra resiliência. Eles estão combatendo essa noção. A palavra aqui que é fundamental é a resistência. Desculpem, quase engasguei. Resistir convém muito mais do que ser resiliente. Ou, pelo menos, a resistência deve acompanhar a resiliência. Não adianta a gente tomar porrada e voltar ao estado original. Depois de pensar sobre a situação e refletir sobre o estado de coisas, né? Porque não resistir é não pensar, não adianta nada a gente ser resiliente e não pensar em como sair, não tomar mais essa sova. A palavra que convém é resistência, não resiliência. Ou pelo menos não resiliência sozinha. O que é muito interessante pensar. Porque se a gente continuar no mesmo estado de coisas, a gente não caminha, não muda. Me parece que o Brasil, de fato, é muito resiliente. A gente não tem revoluções, por exemplo. A história desse país é cheia de revoltas malfadadas, mas sem uma revolução. A gente passa por situações análogas ao resto do mundo. Aí a gente vê no mundo a revolta das pessoas. A gente vê na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente vê nos países asiáticos, nos países africanos. O povo se revoltando nas ruas, tacando fogo em carro e indo nas ruas de fato para gritar seus problemas. E aqui a gente passa por coisas muito mais ridículas e absurdas. A gente não faz nada. A gente fica quieto. A gente cala. Ou a gente grita muito no Twitter. A gente grita muito nas redes sociais, no WhatsApp. A gente é, né, revoltado. À distância. Porque na vida a gente continua tomando a mesma sova. O que fazer? O que fazer? A gente acostumou a ser conivente com aquilo que nos mata. A gente começou a se tornar aquilo que nos fere. A gente se tornou aquilo que nos fere. A gente precisa de uma organização política um pouco diferente. A gente precisa de uma forma de ver a relação entre nós com nossos pares de uma maneira um pouco menos cômoda, um pouco menos resiliente. A gente não tem que voltar ao nosso estado original depois de tomar a porrada. A gente tem que voltar diferente. A Dina Picotti, ou Dina Picotti, filósofa latino-americana, num texto dela sobre a emergência civilizatória na América Latina, a necessidade de uma emergência civilizatória, ela escreve o seguinte: sem uma decidida política cultural, não poderá esperar-se uma organização e prática políticas adequadas, capazes de estruturar e desprender a vida de nossas sociedades, de compreender e responder às suas exigências em todas as ordens, para a própria emergência civilizatória. Pelo contrário, será um terreno fértil de mera imitação, entumecimento e desânimo, ante a caída de seus membros a todo tipo de alienações. Nem o coronavírus faz com que a gente deixe de se acostumar com essa porrada que a gente toma. A vida é normal, a vida é comum.
As pessoas estão vivendo como se não estivessem morrendo. Elas não estão resistindo. Elas são resilientes. Um monte de gente morre, um monte de gente vai morrer. Eu tenho que continuar a fazer as coisas que eu sempre fazia, igual. Esse é o perigo da resiliência como mantra. A gente não precisa de mais resiliência. A gente precisa de resistência. Porque se a gente não resistir, a gente fica exatamente no mesmo lugar que sempre estivemos. Certo? Abraço.